Olá, eu sou a Priscila Camazano e excepcionalmente hoje estarei apresentando aqui o programa Como é que é. A gente vai falar hoje sobre transição energética. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o impacto da transição energética nas comunidades rurais da região nordeste do país e norte de Minas Gerais. A gente vai falar sobre esse assunto, explicar melhor e falar como anda o Brasil na corrida pela energia limpa. E aqui no Como é que é, a gente sempre tem um convidado para esclarecer melhor sobre o assunto, para me ajudar aqui a explicar para vocês tudo sobre o assunto. E hoje nós convidamos aqui o Nicola Pamplona, que é repórter da Folha no Rio de Janeiro e está virtualmente aqui com a gente. Obrigado, é uma honra participar do programa. O que é a energia verde? Se a gente puder dar uma pincelada aqui para a gente já começar a esquentar aqui a nossa conversa. O que é a energia verde? Aí, o conceito acho que engloba toda a energia não fóssil, toda a fonte de energia que é produzida a partir de matérias-primas renováveis ou insumos renováveis, como a biomassa que produz o biodiesel, etanol, energia elétrica, como as fontes solar e eólica que usam recursos naturais não renováveis, também a própria hidrelétrica, que o Brasil tem um grande potencial, uma grande capacidade geradora. E são energias muito importantes, né, para a gente substituir as fósseis e conseguir descarbonizar o planeta, principalmente diante dessas crises, da crise climática, dos alertas aí sobre os efeitos dessas crises que a gente já vem sentindo com as semanas de calor intenso, as tempestades cada vez mais fortes, que têm causado muitos transtornos e mortes aí pelo Brasil ou pelo mundo. Então é isso aí, vamos substituir, a ideia é substituir as fósseis por fontes verdes, né? Essas fontes de renováveis de energia. Sim, é um tema, inclusive, né, que a gente tem tratado já dele há algum tempo. Já, o próprio noticiário, o próprio governo Lula tem falado da importância, né, da gente tratar sobre essa transição energética, né? Mas daqui a pouco a gente faça uma pergunta aqui sobre como o governo Lula está tratando o assunto. Mas antes eu queria que você me falasse para a gente, né, a produção de energia eólica e solar, que é uma das energias, né, que são as energias verdes, ela tem aumentado no Brasil. Como é que o Brasil está conseguindo, né, eliminar os combustíveis fósseis, essa energia? Como que está o Brasil pra gente dar um parâmetro aqui, pra gente entender melhor? Não, cara, a gente viveu nos últimos anos uma corrida aí pela energia limpa, principalmente solar e eólica, e principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Houve uma expansão de investimentos muito grande, assim, a gente hoje em dia, essa semana agora foi divulgado que o Brasil atingiu a 6ª colocação no mundo, no ranking mundial de capacidade de energia solar, com 37 gigawatts instalados, e na verdade quase um terço desses 37 gigawatts instalados foram instalados só no ano passado. Então, assim, esse dado dá para ter uma ideia da velocidade que esse investimento está ocorrendo no Brasil. A eólica já é uma coisa um pouco mais antiga, mas ela vem crescendo muito rapidamente também. A gente tem uma capacidade um potencial de ventos e sol muito bom. O mundo percebeu isso, os investidores perceberam isso. Isso tem barateado a energia para a indústria. A indústria tem investido muito em compra de grandes lotes dessa energia, fomentando a construção desses parques. Para você ter uma ideia, a gente tem, segundo o dado da ANEEL, a gente tem hoje 600 projetos outorgados de energia eólica em construção ou projetados. Não estou contando o que já foi construído. E na solar chega a quase 3 mil. São quase 3 mil projetos de parques eólicos solares que estão ou em construção ou outorgados para a construção ser iniciada. Então, a gente vem numa onda de crescimento muito grande e essa onda não tende a terminar, ela tende a seguir bem forte mesmo. Entendi. E agora vamos então já tratar, né, demos esse pequeno panorama aqui para quem está assistindo entender, né, do que assunto a gente está tratando. Agora, o tema do programa de hoje, a gente partiu de um artigo de opinião que você escreveu aqui para a Folha, cujo título é Transição Energética não será justa sem respeito às comunidades afetadas.
Então, já partindo aqui para a gente já responder a pergunta aqui do nosso programa, né? Eu queria saber de você, quais são os impactos dessa corrida da energia limpa para essas comunidades, são as comunidades rurais, né, da região do nordeste do país e do norte de Minas Gerais que estão sendo afetadas. Queria que você falasse para a gente, explicar para a gente que tipo de impacto essas comunidades estão sentindo, e a gente já conversou aí nos bastidores que tem algumas histórias que você pode contar para a gente, né, que você acompanhou durante a sua cobertura. Conta para a gente o que você viu, o que você apurou durante a sua apuração, né, dessas matérias. Não, então, curioso que, na verdade, a primeira vez que eu tive uma ideia de como se impactava as pessoas que moram perto desses parques, a gente foi em 2017 fazer uma reportagem no Piauí, que estava naquele momento com um investimento muito grande em energias eólicas, principalmente, e fomos com uma ideia de que a gente ia chegar lá e encontrar um otimismo muito grande, a população se beneficiando, e tal. E pouco antes de chegar no nosso destino, que era a Chapada do Araripe, ali no divisa do Piauí com Pernambuco, a gente já começa a perceber que as comunidades ali no entorno, as cidades no entorno, viviam com um grande problema de fornecimento de energia. Tinha gente que morava ali bem perto pouco antes da subida da Chapada, que não podia ligar 2 eletrodomésticos de grande consumo ao mesmo tempo, porque a rede elétrica não dá muita conta. Começou a chamar um pouco a atenção essa história. E chegamos lá na Chapada do Araripe. E estavam lá as torres e tal, as pessoas morando ali perto. E a gente começou a ver que era um benefício para muito poucas pessoas, sabe? As pessoas que moram num terreno onde a torre é instalada, elas ganham um percentual da produção, gerar 1% da produção. Então, elas entram dinheiro por mês, elas são beneficiadas. As pessoas, a gente encontrou um personagem, uma família que era vizinha a um terreno com torre, a torre ficava mais perto da casa dele do que da casa do vizinho, e ele não recebia esse benefício. Ele convivia ali com aquele barulho, porque ela faz barulho, é um negócio enorme, ela gera uma sombra, que é uma coisa meio estroboscópica, sabe? E os caminhões da equipe, todo aquele impacto na comunidade dele, sem ganhar o tostão, vivendo de Bolsa Família. Ele chegou a trabalhar durante a construção do parque, uma coisa de construção civil, abrindo vala, mas não tem qualificação, a população não tem qualificação para ficar no projeto. E mesmo que tenha, na verdade, esses projetos de operação, eles não empregam muita gente. Na operação é pouca gente, tem a segurança, a operação é muito remota. Então, não é uma indústria que na operação emprega muito. E seguindo a nossa viagem, a gente chegou a encontrar uma senhora que morava numa casa dentro do parque eólico e não tinha luz elétrica. Ela tinha uma torre elétrica girando em cima dela e ela não tinha luz elétrica. Isso chamou muito a nossa atenção. Embora a empresa geradora de energia não tenha a obrigação de fornecer para ela, é outra coisa, é a distribuidora que faz, isso mostrou assim, um pouco que o planejamento e a maneira como a coisa está sendo feita tem um olhar muito distante da comunidade, sabe? Você está instalando um parque que vai gerar energia para indústrias de São Paulo, e a pessoa que mora dentro desse parque não tem energia elétrica, tem uma disparidade, né? Essa foi uma primeira reportagem que eu fiz sobre o tema e comecei a me interessar muito sobre o tema e estudar muito, apurar muito sobre ele. Depois, esse é um tipo de impacto, né? A comunidade que é afetada diretamente e tal. Nesse parque do Piauí, inclusive, essa senhora era a única moradora remanescente. Os vizinhos todos tinham se mudado, a empresa tinha comprado as casas e ela não queria vender porque ela achava que o preço não era justo. Então ela ficou lá no meio do parque sozinha, os vizinhos saindo, os vizinhos estão meio que empurrados para fora da terra que eles viveram a vida toda. Em Janaúba, Minas Gerais, em 2021, a gente foi lá ver a construção do maior parque solar do Brasil. A cidade estava bombando, estava no meio das obras, comércio bombando, os hotéis lotados, milhares de trabalhadores de fora vivendo na cidade. Mas uma comunidade rural próxima do empreendimento, muito preocupada porque aquela terra, parque solar é uma coisa gigantesca, não sei se você já viu mas assim, desses grandes parques solares, parece um lago. E aquela terra toda que eles estavam construindo esse parque solar era uma terra que tinha roçado, tinha animal, onde eles conseguiam os seus bicos para fazer um ganha-pão ali, cuidar do roçado ali do proprietário, tratava dos animais e tal. E a preocupação é que estava perdendo aquele ali, com o crescimento do investimento perdia mais. E com essa expansão, a gente vai percebendo que começa a ter uma série de conflitos. Tem conflito
Lá em Canudos, uma comunidade está dividida porque parte dela quer o parque, parte não quer. Tem uma comunidade lá que é de fundo e fecho de pasto, que é um tipo de comunidade tradicional no sertão, que cria os animais soltos, porque não tem terras, e todo mundo cria os animais meio solto, de todo mundo assim, e com medo que o parque se aproxime, roube essas terras dos animais e até afugente os bichos selvagens, os animais selvagens da área onde ele está sendo construído, e atrapalha a criação deles, acabe vindo comer a criação deles. Há conflitos. Pernambuco, na cidade do presidente Lula, há um conflito de um parque que foi instalado no meio de um bairro, parque muito antigo, e as pessoas começaram a identificar transtornos psíquicos mesmo, por causa do barulho constante e do giro da parque eólico no Rio Grande do Norte, comunidades pesqueiras, temendo também que a instalação do parque no litoral lhes tire ali o pertencimento daquela terra. Quer dizer, há uma percepção por parte de organizações ambientalistas e que olham essas comunidades do Nordeste de que a coisa tem sido feita sem esse olhar para as comunidades, sem a consulta e, além disso, sem o benefício, sem trazer grande benefício para a população rural. Ela traz para o município, porque tem geralmente de emprego, traz muito benefício para a indústria localizada no Sudeste, que está comprando essa energia barata, traz muito benefício para o empreendedor, geralmente estrangeiro, que está vendendo e tendo lucro com essa energia, mas aquela pessoa que mora ali embaixo da torre, do lado do painel solar, ela tem visto, em muitos casos, mais danos do que benefícios, sabe? Sim, a gente está falando, né? É importante a gente falar sobre a transição energética, né? Já é um assunto já debatido, já nas COPs, né? No noticiário a gente vem sempre falando sobre isso, mas até no artigo você fala, né? A gente não tá deixando de olhar também para esse lado, né? A gente tem que falar da importância da transição energética, mas também olhar também para esse lado que é esse impacto nessas comunidades, né? Eu acho que é importante a gente, né? Nesse programa, inclusive, a gente trazer essas informações, né? De quem esteve ali, acompanhou as comunidades. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Agora, Nicola, o que pode ser feito, né, para gerar menos danos às comunidades? Tem umas ONGs, né, que são dedicadas ali ao semiárido que também se pronunciaram sobre o assunto. Durante a sua apuração, o que você pode levantar ali de especialistas? O que essas ONGs têm falado? O que a gente pode ter ali de medidas que podem ser feitas? Exato. Recentemente, 39 ONGs lançaram um manifesto, uma cartilha de sugestões para os variados governos, variadas esferas de governo, reforçarem, intensificarem um pouco a atenção e o benefício a essas comunidades. Há uma preocupação muito forte, por exemplo, com os contratos entre os empreendedores e os proprietários de terra. Quer dizer, o contrato é feito pelo arrendamento da terra, onde vai ser instalada aquela pá eólica ou aquela usina solar, aquela painel solar, e esses contratos muitas vezes são sigilosos, são assinados com pessoas que não conseguem procurar advogados, são negociados individualmente e com cláusulas que são bem mais benéficas aos empreendedores, como a possibilidade de cumprimento unilateral pelo lado do empreendedor e não pelo lado do proprietário. Então, essa é uma preocupação. Então, há uma sugestão de que esses contratos sejam padronizados e sejam mais transparentes, que eles tenham um balanço melhor de deveres e obrigações para cada lado, né, de obrigações para cada lado. Há uma preocupação muito grande com a questão da expansão ser feita apenas em grandes conjuntos de energia, grandes blocos, grandes parques. Então, uma sugestão que essas comunidades próximas também consigam investir em microgeração distribuída para que elas também se beneficiem, seja com a redução da conta de luz, seja com não pagar energia, ou seja, até com uma própria venda de energia, uma coisa que seja mais distribuída no tempo. Uma preocupação ambiental, o MapBiomas, no ano passado, ele identificou pela primeira vez desmatamento do semiárido com a expansão de parques eólicos solares. Era uma área que a gente faz uma comparação, dá mais ou menos a área da subprefeitura da Barra Funda, em São Paulo, sabe?
Barra Funda, Pompeia, aquela região grande ali. Não deveria, a gente não deveria estar desmatando, né? A gente, para produzir energia ainda, né? Então, o licenciamento ambiental, ele é muito pulverizado, ele é feito pelos estados. E há uma normativa do IBAMA que cria umas normas para que ele seja feito, mas nem sempre é seguido. O estado gosta do investimento. O estado, ainda mais um estado pobre, que tem pouca receita, o investimento é bom, né? Então, às vezes, a coisa é feita sem seguir muitas normativas. Outra questão é a consulta, por exemplo, às comunidades. Esse parque eólico de Canudos que eu mencionei mais cedo, ele chegou a ser suspenso, o solar, então, eólico, na verdade, chegou a ser suspenso pelo Ministério Público, porque não houve aquela consulta prévia prevista pela ONU, que é uma consulta prévia a comunidades tradicionais, então tem que ouvir todo mundo antes de fazer o licenciamento, para você começar o projeto com o que você traz daquela comunidade, não chegar lá com o projeto pronto e apresentar para a comunidade, sabe? A consulta coletiva é uma questão que pode melhorar também, porque às vezes você impede um pouco essa coisa de dividir uma comunidade. A comunidade está vivendo ali há 30, 40, 50 anos, mas um cara vai ganhar dinheiro e o outro não. Esse cara que vai ganhar dinheiro, ele fica favorável ao parque, claro. O outro que não vai, não fica. Ele vai querer um pouco do bem para ele próprio. Então, assim, a coisa ser mais coletiva, ela ajuda um pouco também. A definição de áreas onde não pode acontecer, porque tem áreas, por exemplo, áreas que não são antropizadas ainda, áreas onde pode haver grande fluxo de animais, de aves. Enfim, é um processo que se coloca para começar a discutir, pelo menos, sabe? A gente começar a olhar e pensar que há uma população ali que merece usufruir daquele benefício também. Todo mundo é a favor de energia solar eólica. Claro, a gente tem que substituir os fósseis, mas a população local ela tem que usufruir dos benefícios. O benefício tem que ser distribuído para todo mundo, não é só para quem pode, né? E uma questão, assim, eu acho, Priscila, que vai além um pouco desse debate, e que eu já ouvi um advogado que é relacionado às famílias falando, que a Constituição, em 88, quando ela foi escrita em 88, a gente não tinha um aproveitamento econômico do sol e do vento nessa época. Não existia, sabe, viável. E ela definiu que os recursos naturais da União subterrâneos, os recursos naturais subterrâneos e os recursos naturais, a água, são da União, e a União pode conceder, ela tem o poder de conceder esses recursos. Ela concede, como o petróleo, a mineração e a própria água da hidrelétrica. Ela concede e, em troca, a empresa paga uma compensação para ela pelo uso daquilo. Algumas compensações, né, aos impostos e aos royalties, no caso do petróleo, e às compensações financeiras, no caso da mineração e da água. Esses royalties e compensações financeiras, eles são usados pelos municípios e pelos estados produtores. Teoricamente, nem sempre é assim, mas teoricamente para melhorar a vida da população daquele entorno. Investimento em infraestrutura, saneamento, enfim, é um dinheiro que a empresa que está lucrando, está tendo um aproveitamento econômico bem natural, devolve à comunidade toda. Petróleo, mineração e água. Como não existia um aproveitamento econômico de sol e vento, não foi tratado. Hoje em dia se trata como um prisma. Você tem um terreno e aquele prisma em cima dele é seu. Então você é proprietário daquilo. Eu tenho o meu terreno, eu sou proprietário daquilo. Como eu não tenho dinheiro para construir um parque eólico no terreno, uma empresa vem e constrói aqui e eu vou ganhar um pedacinho dessa geração. Mas o município e o entorno acabam não sendo beneficiados. Então é um tema aí que vai um pouco antes no ordenamento jurídico brasileiro, do aproveitamento econômico dos recursos naturais brasileiros. Não sei se isso vai ser discutido em algum momento, se não vai, mas assim, eu acho que deveria, na verdade. Sim, sim. Como você falou, é necessário a gente também olhar para esse lado, né? Como você diz, tem essa questão da Constituição, né? Então é importante a gente também prestar atenção, né, nesses impactos. Mudar um pouquinho só de assunto, mas nem tanto, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é a energia offshore.
E queria saber se esse tipo de energia seria uma solução para esses impactos, ou ele pode causar também mais impactos, algum tipo de impacto para essas comunidades. Explica para a gente o que é energia eólica offshore. A eólica offshore é uma tecnologia de colocar aqueles grandes catamentos, né, de geração de energia eólica no mar. Pode ser em águas rasas, ele ondeado no fundo do mar mesmo, ou pode ser em águas profundas, como uma plataforma de petróleo, aquela grande torre está ancorada no fundo do mar por cabos. É uma tecnologia que tem sido desenvolvida e começando a ser desenvolvida na Europa, nos Estados Unidos e tal. No Brasil não temos ainda, não temos nem, na verdade, não temos nem uma regra para se fazer. O Congresso está trabalhando nisso, no projeto de lei que vai regulamentar isso, definir como vai ser feito, definir concessões, como você vai conceder, isso e tal. As petroleiras têm muito interesse porque elas têm a tecnologia, elas têm o hábito de trabalhar no mar, né? Têm o hábito de instalar plataforma, elas têm o hábito de carregar coisas para alto mar em navios, de colocar coisas no fundo do mar, ancorar coisas no fundo do mar. E pode ser usado lá na Noruega, por exemplo, ela é usada em alguns projetos pilotos para descarbonizar a plataforma de petróleo. Tem uma eólica offshore que gera para uma plataforma e não precisa queimar gás natural. Pode ser uma coisa que pode andar conjuntamente. Eu acho que a gente vai demorar um pouco no Brasil para ter isso, um aproveitamento comercial grande disso. A Petrobras fala em 10 anos, mais ou menos. Eu acho que os impactos aí de fazê-las em alto mar são outros, são impactos mais relacionados à vida marinha, seja aves ou seja uma vida submersa, né? Ela em águas rasas pode ter algum impacto sobre comunidades, principalmente comunidades pesqueiras, mas a gente tem muito potencial onshore, muito potencial em terra ainda para achar que isso vai sair cedo, sabe? A gente tem muita coisa para explorar em terra, muita terra para construir usina solar ou parque eólico. Legal. Vou aproveitar que já chegou uma pergunta pelo YouTube que tem a ver com a próxima pergunta que eu iria te fazer, mas eu vou fazer aqui. O Ramon, no YouTube, pergunta assim: quais são os países que têm práticas exitosas na área de transição energética? Queria aprofundar no que temos de legislação lá fora. Há como seguir esses passos aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem uma questão assim, um pouco peculiar, né? Acho que o país para poder comparar um pouco com o Brasil é o México, sabe? Porque a gente tem um vasto território ocupado por pequenas comunidades rurais e é ali que está sendo instalado, ali que estão sendo instaladas essas plantas. No México há problemas também há problemas com relação a essa questão das comunidades, que é muito parecido, é um pouco parecida a questão da distribuição, e o potencial é muito grande também, mas eu não sei se a gente compara, se é muito comparável. Assim, a China tem feito muito, a China é o principal, hoje é o principal gerador de energia solar do mundo, por exemplo, mas a China também não sei se é muito comparável, porque é uma economia que as coisas são feitas e ponto, sabe assim, acho que o debate é um pouco menor, e como a China ela tem um consumo de carvão muito elevado, ela precisa muito expandir isso rapidamente para descarbonizar a economia dela. Então, acho que eu não saberia responder dessa maneira. Eu acho que a comparação é um pouco difícil. Uhum. Sem problemas. E aí eu já vou fazer minha pergunta que tem a ver com isso, você já respondeu um pouquinho, né? Mas esse problema, né, que a gente está vendo nas comunidades aqui do Nordeste, né, e no Norte do Sul de Minas Gerais, esse é só aqui no Brasil. E o que significa, já aproveito e já faço duas perguntas já. O que significa o termo green grabbing? Que também é um termo que você cita ali no seu texto de opinião. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Eu conheci esse termo justamente quando eu estava dando uma olhada no caso do México. Que eu vi uma palestra de um procurador do Ministério Público mexicano falando sobre essa questão lá. E lá tem um território que chama Oaxaca, Oaxaca, não sei exatamente muito bem a pronúncia, mas é um território que dizem que é o melhor potencial de energia eólica do mundo, e tem muito investimento lá e muitas comunidades indígenas. Então, há aí uma questão de
de perda de pertencimento da terra, da comunidade indígena não terem, às vezes não terem nem o título daquela propriedade, mas eles usavam aquela propriedade e agora começam a se sentir mais tolhidos nessa coisa. E o green grabbing é justamente isso, assim, o termo que os acadêmicos usam, despossessão do território por um motivo verde, né? Eu acho que despossessão é um termo muito complexo, talvez seja assim a tomada do território com a justificativa verde, assim, todo mundo quer a energia verde, então é muito mais fácil justificar ações em nome dela. E seria assim, essa tomada do território, a pessoa deixa de pertencer àquele território, ela deixa de ter aquele território que ela viveu a vida toda, ele muda, ele deixa de ser aquele território e ele passa a ser um território industrial ou um território de outra empresa, sabe? Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho, a gente já falou aqui sobre esses impactos, né, o que pode ser feito, vamos falar um pouquinho de como que o governo, né, tem lidado com essa questão da transição energética. Queria que explicasse para quem está assistindo o que é o Plano de Transformação Ecológica do Brasil, e já aproveito é bom que já estou fazendo já duas perguntas em uma aqui. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que tem uma expectativa aí para que esse plano se torne a nova onda de industrialização do país. Por que ele diz isso? Qual que é essa expectativa do governo Lula? O plano, acho que tem justamente esse é o mote do plano, né? Você pegar todo esse potencial que a gente tem de energia solar e eólica, que é único no mundo, ou quase único, quase ninguém tem ele, e transformá-lo num motor de industrialização. Por exemplo, o plano ele fala em trabalhar em alternativas de financiamento, alternativas de inovação tecnológica nas cadeias produtivas desse segmento, para que a gente não apenas gere energia, a gente produza equipamentos que são usados para gerar energia, a gente produza novas tecnologias que usam essas energias. Há hoje uma corrida pela produção do hidrogênio verde e da amônia verde, que seriam maneiras de você conseguir exportar a energia renovável que está sendo produzida em áreas que são mais com maior potencial. Então, a gente tentar entrar nessa corrida de uma maneira de inovação e não ficar simplesmente gerando, sabe, rodando a pá ou tomando sol em cima, sabe? Participar de todo o processo da cadeia e que sugere um desenvolvimento econômico, aproveitar essa onda que o mundo precisa, esse momento que o mundo precisa, o mundo já se comprometeu a reduzir o consumo de fósseis, para que a gente gere oportunidade de negócio aqui, né? Sim, né? O Brasil tem chances de ser uma grande potência, né? Na questão da transição, na transição energética, né? É um assunto importante. Agora, pegando algum... Desculpa, o Lula chegou a brincar falando da Arábia Saudita, da energia verde, né? Porque, de fato, no momento que o mundo conseguir desenvolver uma tecnologia para se exportar essa energia, ou a amônia, ou o próprio hidrogênio, ou outra tecnologia qualquer que faça com que essa energia seja transportada a longas distâncias, é um potencial enorme mesmo, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para aproveitar e aproveitar bem, com benefício a todos os envolvidos, né? Sim, importante você falar, benefício a todos, né, envolvidos. Agora, deixa eu pegar aqui como gancho um tema, né, a ver aqui com nossa conversa, pegando aí um caso recente. Na verdade, no mês passado, até você fez matéria aqui na Folha sobre isso, quem está assistindo pode acompanhar na página da TV Folha, a matéria do Nicola, que você diz que a Câmara dos Deputados, né, aprovou um projeto de lei sobre biocombustíveis. Queria que você explicasse para a gente o que é essa lei e como que ela dialoga aí com essa transição energética. Ela vai completamente na linha dessa transição, né? Ela é uma lei que tenta incentivar o consumo, a produção e o desenvolvimento de tecnologias de combustíveis a partir da biomassa. Então, o Brasil já é um país aí que está na dianteira do uso de combustíveis líquidos a partir da biomassa desde a década de 70 com o programa do etanol. A gente já tem aí um grande uso de etanol, temos um uso de biodiesel que é crescente
E a ideia é incentivar esses produtos, novas tecnologias, incentivar a produção de etanol de segunda geração, etanol de outros insumos que não a cana, e um pouquinho além disso, na verdade, incentivar que a gente entre numa outra rota de combustíveis que o mundo começa a demandar, mas ainda não usa de uma maneira ampla, como, por exemplo, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. É uma coisa, o setor de aviação é um setor que emite muito, muito mesmo, e aí previsões de metas de descarbonização desse setor. E o etanol é um excelente produto para se fazer, uma excelente matéria-prima para se fazer o SAF. Então, a lei vai no sentido da gente começar a incentivar e tentar fazer com que o Brasil seja aí um grande produtor global e exportador desse tipo de combustível, mais no sentido dos combustíveis líquidos do que da energia eólica e solar, que também pode produzir combustíveis líquidos a partir do hidrogênio, chamamos de combustíveis sintéticos, né? Está no programa do governo aí também, que prevê-se que no futuro, algum momento, seja bastante viável produzir esses combustíveis a partir desse projeto de separação de hidrogênio com energia solar ou eólica. Legal. Deixa eu só aproveitar aqui, você falou do hidrogênio verde, a gente tem um programa específico falando sobre hidrogênio verde. Se você tem dúvidas, quiser saber um pouco mais, tá lá salvo no canal do YouTube da TV Folha, um programa só sobre esse assunto aí. A Isa conversou aqui com uma repórter e esclareceu também tudo. Chegou mais uma pergunta aqui no YouTube do Marcelo Guimarães. Ele diz assim: no futuro, será possível que as energias limpas atendam 100% da demanda das empresas e das residências? Essa é a pergunta de R$1 milhão, viu? Assim, eu acho que muita gente diverte, né, sobre essa questão. A gente que acha que o petróleo tem que... A Agência Internacional de Energia, ela prevê que o consumo de petróleo comece a cair já no meados da próxima década, que é uma substituição por renováveis, mas ele vai existir durante muito tempo. Mas há usos um pouco menos poluentes do petróleo, né? Os fósseis, a produção de plásticos, talvez, fertilizantes, mais inteligentes do que queimar o petróleo no carro ou queimar o petróleo numa térmica para gerar energia. Eu não sei se ele vai ser totalmente, acho que ninguém prevê que ele seja totalmente descartado, mas com certeza ele vai perdendo relevância. A ideia, pelo menos, é que ele vai perdendo relevância ao longo das décadas. Aí você pode substituir o uso no transporte por eletrificação, por biomassa ou até pelo próprio combustível advindo do hidrogênio. Temos o metano, o gás metano, que é o gás natural de aterros sanitários ou de dejetos de rejeitos da pecuária. Então, há várias fontes que podem substituir o petróleo em consumos que hoje são importantes. A gente tem a navegação, que é um problema bastante sério, eu acho. A navegação é um problema difícil de substituir. Assim, há aí uma expectativa de que comece a usar outros tipos de combustível, biodiesel e tal, mas o comércio internacional depende muito da navegação e é um consumo muito grande, um combustível que é muito pesado. Então, esse aí deve ficar por mais tempo. Mas eu não saberia responder também a sua pergunta, porque eu acho que ninguém sabe. Acho que tem várias correntes diferentes que falam sobre isso. Sim, a tendência é cada vez mais a gente substituir os combustíveis fósseis por essa, mas enfim, é uma questão de tempo, né? Por isso que a gente tem que estar discutindo sobre o assunto e acompanhando aí o avanço, né? E cobrar das autoridades, né, que a gente tenha mais esse avanço na transição energética. Vou para a minha última pergunta. Nosso papo tá bom aqui, mas já está chegando ao fim. Eu queria te perguntar, Nicola, como que o Brasil, para a gente finalizar aqui, como que o Brasil está em relação aos outros países, né? Já que a gente está falando aqui de outros países, nessa corrida da energia verde? A gente está atrasado? A gente está na frente? Como é que o Brasil está nessa corrida? A gente começou muito antes, na verdade, né? Porque a gente tem um potencial hidrelétrico invejável. Então, a nossa matriz elétrica é muito renovável. Antes dessa onda de investimentos em solar e eólica, a gente já era muito renovável.
tanto pela hidroeletricidade quanto pelo etanol, que pouco mais de um quarto do nosso consumo pouco mais de um quarto não, porque tem que contar quase metade do nosso consumo de combustível, no chamado ciclo Otto, que é veículo leve, ele é renovável, ele é de etanol. E não há no mundo uma situação dessa. Começamos já bem de cima, bem renováveis. Temos potencial, temos tido muito investimento. Com algumas questões de subsídio que têm sido bastante criticadas pela indústria hoje em dia, mas que vão ser resolvidas, creio eu. Temos investimento muito grande. Para ter uma ideia, eu estava dando lá uma olhada num dado agora para comentar essa questão. Hoje, essa sexta-feira, 90% da geração de eletricidade que abasteceu o Brasil até às 6 horas da tarde de hoje, 5 e pouquinho, vieram de fontes renováveis, hidrelétrica, solar e eólica. Termoelétricas a gás foram 5%. E você tem um resto ali que é biomassa e a biomassa é uma renovável também, a biomassa e nuclear. Então, você tem uma ideia, 90% da nossa energia neste dia veio de hidrelétrica, solar e eólica. A gente está muito na frente do processo todo. Começamos na frente, temos potencial, estamos atraindo investimentos, as empresas do mundo todo estão olhando para cá. Eu estive conversando com um norueguês, até publicando uma reportagem na Folha sobre ele da empresa Equinor, e ele fala que o potencial do Brasil, segundo para ninguém, é um termo inglês, né, que é curioso, second to none, é o primeiro, é o melhor de todos, do Nordeste brasileiro. Isso, eu acho que a gente agora ajustar as maneiras de beneficiar, de ter o melhor benefício desse potencial, né? Seja o benefício previsto na transição ecológica, que é o benefício industrial, da industrialização disso, seja o benefício questionado aí da questão dos moradores e da distribuição, da desigualdade social que esse país, que é crônica nesse país. Então, das comunidades próximas ou das pessoas, há um problema das pessoas que hoje em dia o mais pobre acaba pagando um pouco de subsídio para a grande indústria que compra renovável. Equalizar essas coisas para que a gente consiga liderar esse processo de uma maneira justa, bem justa. Você falou, que a gente lidere, né, que seja benéfico também para as comunidades que estão ali em volta, né? É justamente o que a gente veio trazer aqui no programa. Maravilha, Nicola Pamplona, repórter aqui de Economia da Folha, correspondente lá no Rio de Janeiro. Nicola, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui no Como é que é pela primeira vez, ter aceitado o nosso convite e ter conversado aqui, esclarecido tudo pra gente. Volte sempre, viu? Se a gente tiver mais informações sobre o assunto, a gente vai te convidar. Valeu, obrigadão. Eu que agradeço. Foi assim, muito bom, foi muito gostoso conversar sobre isso. É um tema bom, um tema que acho que é importante, sabe? Acho que a gente tem que levantar essa bola sempre. Maravilha. Então, até a próxima, Nicola. Valeu, gente. Até mais. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Na segunda-feira estaremos de volta. A Isa faria volta, hoje ela estava de folga, por isso vocês estão me vendo aqui. E eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até, bom final de semana.